E é interessante, queridos, porque as coisas acontecem de forma que a gente, às vezes, não conseguimos entender. Mas aí, depois, as coisas começam a fazer sentido. Se alguém duvidar, eu posso pegar o celular e mostrar, acho que eram umas 15 para 6, 20 para 6, o Alexandre me mandou uma mensagem: pastor, posso dar um testemunho hoje? Aí eu falei para ele: aproveita e faz a oração da família e já faz o seu testemunho. Beleza. E tem um tópico aqui no meu esboço, que eu disse, que eu vou dizer, mas já dizendo, que essa pregação eu poderia dedicá-la a alguns irmãos da igreja. E aquelas pessoas que eu pensei em dedicar, ele mencionou. Então Deus preparou essa palavra para o seu coração, amém? Queria que você abrisse o seu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nos colocar na dependência do Teu Espírito Santo. Nós cremos na Tua palavra quando o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor se faz presente. Nós queremos declarar nossa fé na Tua palavra, a nossa fé de que o Senhor está presente, e aonde o Senhor está presente, o Senhor se manifesta. E nós queremos que o Senhor venha cumprir a Tua palavra em nossas vidas nessa noite, que o Senhor possa se manifestar, que o Senhor possa manifestar com cura, com libertação, com salvação, com transformação de vida. E nós pedimos, ser presente e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é: quem disse que não podemos superar as lutas? Vai para você, Alexandre. Quem disse que não? Porque muitas vezes eu acredito que você já parou e pensou: será que eu vou suportar? Quem já pensou isso? Porque se você já pensou isso algum dia, essa palavra hoje é para você, amém? O tema é esse: quem disse que não podemos superar as lutas? E essa mensagem, como eu disse, eu poderia dedicar a algumas pessoas aqui da igreja. Eu penso que eu tenho liberdade para mencionar alguns irmãos, e se você não gostar, depois você fala assim: pastor, não fala mais o meu nome, mas eu creio que é bênção para a sua vida, porque nós temos pessoas aqui da igreja que já passaram por tempestades, sim? Nós temos pessoas que estão passando, sim? E certamente estamos sujeitos a passar. A questão não é se nós vamos ou não vamos passar lutas, a questão é se nós estamos ou não preparados. Se nós estamos ou não preparados para resistir, para suportar e tudo mais. E todos nós lutamos para superar as lutas do dia a dia, todos nós. E é interessante que alguns irmãos aqui, que superaram algumas tempestades, hoje eles passaram a tempestade e hoje estão vivendo a bênção de Deus em áreas da vida. Para quem já ouviu o testemunho do Vanderlei e da Ieda com relação ao Gustavo, eu fico imaginando. Eu não peguei essa época, quando a gente chegou, o Gustavo já estava restaurado, eu diria. Mas houve um momento que eu imagino, a bexiga para fora era a bexiga mesmo, né? Que tinha que colocar para dentro, tinha todo um procedimento, são lutas. O Machuca e a Stephanie, um tempo atrás, também passou por lutas. Demes e Dani também passou. Enfim, queridos, quantos de nós? Alguns estão passando. Então vejam, essa palavra eu quero que você olhe para ela e traga para o teu coração. Os desafios parecem que vão ficando cada vez mais difíceis. Às vezes a gente olha e fala: será que eu vou resistir? Será que eu vou conseguir? E ao preparar essa palavra eu pensei também em mim, é óbvio. Depois eu vou mencionar com mais propriedade, mas sexta-feira na célula, a gente compartilhou algumas coisas a respeito das lutas do dia a dia. E como é interessante, segunda-feira à noite eu falei no IFC a respeito do texto que eu ia pregar hoje. Sexta-feira o Demis trouxe a palavra na célula, e daquilo que ele trouxe estava corroborando com aquilo que eu vou ministrar. O Alexandre pede, e está tudo corroborando, que venha para o nosso coração. Então eu também lembrei das minhas lutas, das minhas dificuldades, das fases que eu já passei, das lutas que eu já enfrentei, e vejam que nós não estamos isentos.
Nós não estamos isentos. Agora, para que eu possa superar e sair lá na frente de cabeça erguida, eu também tenho que lutar, amém, queridos? Eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar, eu tenho que batalhar. Tenho que me preparar para que quando as lutas chegarem, eu esteja forte para suportar as lutas, as dificuldades, as adversidades. E eu tenho que me apegar a Deus, eu tenho que me apegar à palavra, e eu tenho que me apegar ao corpo de Cristo. O Alexandre mencionou isso. Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a Bíblia diz, e ali, ou seja, na união, o Senhor ordena a bênção. Queridos, é no corpo que nós vamos ser curados e sarados. E eu quero mencionar sobre um homem, Paulo, um homem que viveu intensamente pelo Evangelho, obviamente depois que ele conheceu Jesus. Agora, quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente lê o que Paulo teve, as revelações que ele teve, a gente nem sempre olha as lutas que ele passou, as dificuldades que ele passou. A gente nem sempre olha todos os perrengues que ele passou. Alexandre usou essa expressão aqui, né? E Paulo, quando a gente olha as cartas dele, a gente fica impressionado quantas revelações. Mas também Paulo passou lutas. Mas também Paulo teve dificuldades. E eu quero mencionar com vocês parte da biografia de Paulo, que ele mesmo escreve. Parte do que ele deixou, para depois a gente ir para o nosso texto principal, aonde eu vou perguntar para vocês, quem escreveu isso aqui, é aquele cara que passou aquilo que nós falamos agora há pouco. Então, se você quiser acompanhar, os meninos vão colocar lá, 2 Coríntios capítulo 11, eu queria que você pensasse, depois você lê em casa, em todo o contexto do texto de 2 Coríntios, Paulo está ali, eu diria, ele está combatendo com os falsos apóstolos, e Paulo faz algumas colocações a respeito daquilo que ele vivia, e ele chega a falar uma coisa, e eu vou ler o texto que me chamou a atenção, por causa da situação, das condições, daquilo que Paulo passou. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim, eles são servos de Cristo. Paulo está mencionando aqueles que estavam se dizendo apóstolos. E Paulo faz essa pergunta, eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Deixa eu só parar aqui. Aparentemente, parece que é arrogância de Paulo. Paulo se colocando, não, mas eu sou melhor. Já imaginou eu chegar aqui e falar, não, mas eu sou melhor do que você? Certamente eu iria criar uma resistência em você na hora, não é isso? Só que Paulo diz assim, mas eu sou melhor que eles, embora, olha o Paulo dizendo, ao dizer isso, eu esteja falando como se eu fosse louco. Olha que interessante. Paulo está combatendo aqueles falsos profetas, os falsos apóstolos, e Paulo vai dizer, olha, ao dizer que eu sou melhor que vocês, eu estou falando como um louco. Mas na verdade é porque ele queria dizer o seguinte, vocês estão se orgulhando, vocês estão querendo ser, então se orgulha que nem eu. Aí ele vai dizer, então continua dizendo assim, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Deixa eu parar aqui, queridos. Paulo, ele está dizendo que aqueles falsos apóstolos que estavam querendo ser grande, Paulo falou assim, vocês querem se orgulhar? Então se orgulhe igual a mim. Aí ele vai colocar as características aqui, eu fui preso mais vezes do que vocês. Deixa eu fazer uma colocação para a gente fazer uma comparação. Nós vamos falar de Paulo, ok? Se as suas lutas estiverem pelo menos do tamanho das lutas que Paulo passou, aí a gente vai ter que orar mais. Porque Paulo está dizendo, eu fui preso mais vezes. Alguém aqui já foi preso? Já foi levado à cadeia porque estava pregando o evangelho, porque estava restaurando vida, porque estava curando vidas. Alguém aqui já foi preso?
Aí Paulo vai dizer assim, ó: tenho sido chicoteado muito mais do que eles, não foi só uma vez. Depois você vai ver quantas. Paulo está dizendo das lutas que ele passou, Paulo está dizendo das provações que ele passou, e aqui Paulo está fazendo uma biografia no final da vida, e tem mais, eu peguei só de Coríntios, se você quiser em casa depois ler lá em Timóteo, você vai ver, Paulo falando mais um pouco dele na cadeia, na prisão. Então vejam só, ele está dizendo: eu fui chicoteado mais vezes do que vocês, e muitas vezes estive em perigo de morte. Talvez você já passou por algum momento aí de perigo de morte, mas Paulo fala muitas vezes. Então vejam só, versículo 24, desculpa. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicoteadas. Quem é bom de matemática aí? 5 vezes 39 dá quanto? Para quem não quer queimar os neurônios aí, 95. Acertou. Aí eu te pergunto, alguém que já levou pelo menos umas 3 chicoteadas? Chicotadas, eu acho que é melhor assim. Você já levou? Você já foi perseguido? E aqui, queridos, quando levavam essas chicotadas aqui, ou chicoteadas, sei lá, eram algo terrível. Porque eles eram condenados às chicotadas, e aí, ao vivo e a cores, em praça públicas, eles eram, e na verdade, cada condenação era 40. Só que tinha uma regra, que se errasse a conta, teria que repetir tudo de novo. E quem chicoteava não podia errar. Então, para garantir que o chicoteado não apanhasse indevidamente, ou seja, mais do que o necessário, dava uma a menos, querido, mas 39 para 40, e não era chicotinho do Beto Carreiro, que só estala e faz barulho, não, era aqueles que arrancava couro. É por isso que Paulo lá na frente vai dizer: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu não estou, me entenda, eu não estou desmerecendo a sua luta, eu não estou desmerecendo a tua luta, as tuas dificuldades, não. Mas eu quero que você olhe para que o que Paulo passou, eu também passei, você também está passando, e em nome de Jesus nós vamos sair lá na frente vitoriosos. Amém? Então Paulo está demonstrando, aí o versículo 25, 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Alguém aqui já apanhou com um porrete? 3 vezes. E uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. E aí? Vamos por parte. Primeiro, 3 vezes os romanos me bateram com porretes, essa eu falei. Fui apedrejado. Queridos, o apedrejamento de Paulo foi tão severo, para vocês terem noção, que ele foi dado como morto. O que é que significa isso? Apedrejaram ele, jogaram todas as possíveis pedras, morreu, vamos embora, largou ele lá, foi dado como morto. Então vejam, Paulo sofrendo, Paulo passando as lutas, as dificuldades, assim como nós também, e não estou desmerecendo a sua luta, longe disso, mas eu quero que você saia daqui hoje com uma palavra de fé no teu coração. Paulo venceu, eu também vou vencer. Os meus irmãos aqui, que nós já testemunhamos, venceram, e eu também vou vencer, em nome de Jesus. Paulo continua dizendo, versículo 26, nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades e nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Queridos, olha o que Paulo passava. Aí nós vimos aqui 24 horas boiando no mar. Queridos, certamente Paulo teve momentos que ele também disse: acabou as esperanças, certamente. Versículo 27, tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. Quem aqui já ficou sem dormir? Tenho passado fome e sede. E aí? Tem me faltado casa, comida e roupas.
Vejam que Paulo passou perrengue também. Amém, queridos? Paulo passou lutas também. Versículo 28. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Deixa eu fazer um parêntese aqui, queridos. Paulo está dizendo da preocupação que ele tinha com as igrejas. Quantas igrejas ele abriu? Versículo 29, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Olha que interessante. Paulo está dizendo, além da preocupação, ou seja, da pressão psicológica, do peso das pessoas, no sentido das preocupações. E aqui, queridos, é algo muito sério, porque assim como o Alexandre falou, nós como corpo de Cristo, se o meu irmão está precisando de ajuda, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajudá-lo. Se eu estou precisando, eu preciso de ajuda, e que nós possamos, como corpo de Cristo, viver isso. Amém? Que nós possamos ajudar um ao outro, que nós possamos ser bênção um na vida do outro. E Paulo está dizendo, olha, para os falsos apóstolos, se é que eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, me gabar de alguma coisa, eu vou me orgulhar desses sofrimentos. Aí eu pergunto, será que alguém iria querer competir depois dessa? Será que alguém ia confrontar o trabalho de Paulo, a fé de Paulo? Versículo 31, o Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, pôs guarda nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Eu vou parar aqui da biografia de Paulo, mas eu queria que você entendesse o seguinte: Paulo passou por muitas lutas, Paulo passou por muitas tribulações, e pela narrativa desse texto aqui, se você depois quiser ler em casa de Timóteo, você lê lá, mas pela narrativa desse texto, certamente, muitas vezes Paulo chegou a ponto de pensar, eu acredito, que não dava mais, que acabou, que a luta está muito intensa, que a luta está muito difícil, que a luta está insuportável. Agora, esse Paulo, que passou todas essas coisas e mais outras, vejam os conselhos que ele vai nos dar. E aí eu queria com você meditar em alguns versículos. E esses versículos é desse Paulo que passou todos esses perrengues aí, todas essas lutas, todas essas dificuldades, todos esses momentos que possivelmente ele achou que não dava mais. Por isso o nosso tema, quem disse que não podemos superar as nossas lutas? Quem disse? Você pode, porque você tem alguém com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por mais que você possa achar que a sua luta está difícil, a palavra de Deus diz que Deus não permite nada além daquilo que a gente possa suportar. Fica firme aí, que Deus está com você. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4. O Paulo, que passou por todas aquelas lutas, diz assim no versículo 16: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Amém? Você entendeu o que Paulo falou? Por parte, nunca ficamos desanimados. A pergunta que eu tenho é: que desafio é esse? Como alcançar esse estágio? Como? Vou ser sincero com vocês, aliás, sejam sinceros comigo. Quem aqui já foi baqueado pelo desânimo? Deixa eu ver. Obrigado pela sinceridade. Teve um dia, queridos, acho que algumas quartas-feiras atrás, acho que foi há 15 dias, quando a Clarice pregou. Eu estava vindo aqui para a igreja,
E como o Vanderlei achava que pastor não tem luta, né? Eu estava vindo para a igreja e eu cheguei aqui, sinceramente, eu parei e falei, Deus, o que está acontecendo? Mas sabe aquele desânimo que parece que... Aí eu parei, eu pensei assim, Deus, eu não fiz nada de errado, eu não pequei, ninguém fez nada comigo, o que está acontecendo? Quem já passou por isso? Queridos, o diabo, ele vai nos atacar de todas as formas. E eu lembro que eu cheguei aqui, e eu não estava bem não, eu estava para baixo. Aquele desânimo, mas desânimo de tudo, sabe? Quando você, sei lá, eu não estava entendendo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei, Deus, fala comigo hoje aí. Tá feio com o negócio aqui para o meu lado. E aí eu brinquei no final da ministração da Clarice. Essa pequena, grande profeta. Porque ela trouxe uma palavra que eu falei, Jesus, não precisava tanto, né, Deus? Ela falou sobre mediocridade. Eu falei, que é isso? Eu estava aqui só desanimado e aqui não foi... Aqui acho que o Paulo falou assim, vai, o porrete mesmo. Viu? Mas eu saí daqui animado, amém, queridos? E Paulo está dizendo, nunca ficamos desanimados. O desafio pode vir, o desânimo pode vir, mas a questão é se eu vou ceder ou não, ou se eu vou me posicionar. Sabe por quê, querido? Se eu ceder para o desânimo, ele me derruba, mas se eu me posicionar em Cristo Jesus, Jesus me levanta. Eu confesso para vocês que eu cheguei na igreja desanimado, mas eu fui falar com Deus, o que está acontecendo? Me ajuda aí. E eu saí daqui animado em nome de Jesus. Então quando o desânimo bater, quando o desânimo bater na sua porta, em nome de Jesus, se posiciona em enfrentar, em vencer, em buscar a Deus, que Deus vai te levantar. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, olha o que Paulo fala. E tem uma outra versão que diz, mesmo que o nosso corpo vai morrendo. Sabe por quê? Porque o nosso corpo físico, queira ou não, a idade está chegando aí, a gente vai se desgastando, não é isso? A pergunta é, e o espírito? Como é que está aí por dentro aí? Como é que está aí por dentro? Eu preciso ser renovado espiritualmente. As lutas muitas vezes, elas podem nos deixar cicatrizes. Ela pode nos trazer marcas. Mas deixa eu te dizer algo. Que você possa ser marcado por Cristo Jesus. Mesmo que através de lutas. Mas que você possa ser marcado. Eu tive experiências com Deus. Esse corpo pode até se desgastar. Aí Paulo vai falar depois. O meu espírito vai se renovando dia a dia. Amém, queridos? Esse corpo aqui vai ficar, queridos. Esse corpo aqui, o nosso corpo, a Bíblia diz, porque tu és pó, ao pó voltarás. Isso aqui vai passar. Mas o nosso espírito é eterno. E a Bíblia está dizendo que mesmo que venham as lutas, o meu espírito vai se renovando dia a dia. Que você possa ser fortalecido pelo Senhor hoje. Creia que as lutas vão nos forjar, que as lutas vão nos fortalecer. Creia que as recompensas em Deus serão muito maiores. As recompensas em Deus serão muito maiores, nós nem conseguimos entender. Agora, se o Espírito vai se renovando, significa que Deus vai nos fortalecendo, amém? Deus vai nos fortalecendo. Deus vai nos fortalecendo. É como exercício físico. Quem já entrou nessa parada aí de fazer exercício? Tem gente rindo aí, não sei porquê. Começo do ano, nós desafiamos os irmãos aí da igreja a ter um grupo de pedal. E aí Deus me abençoou lá com a bicicleta lá e eu entrei na dança. Primeiro dia, fui eu e o Machado. Deu 11,8 km, se eu não me engano, quase 12, eu quase morri. Aquela subida para chegar lá em casa, a hora que estava começo, eu falei assim, eu vou passar vergonha, porque eu não vou conseguir subir. E eu pensei, eu vou passar vergonha, mas depois eu vou treinar. E eu fui, o Machado, vai pastor, vai. E eu consegui subir. Quase morri.
12 quilômetros. Depois nós andamos mais um pouco, 19, depois 20, e etc, etc. E ontem a gente foi. Como a gente vai pegando condicionamento físico, ontem nós andamos 34 quilômetros. Tem uns irmãos aí que foi 44, andou 10 a mais. Porque eu tive que ajudar um irmão que não estava aguentando. Eu falei, não, eu vou com você. Verdade, teve um que falou, não vou aguentar não. Eu falei, não, eu vou com você, eu vou te fazer companhia. E eu falei, não estou aguentando mais. Queridos, a nossa vida espiritual é como exercício físico. Quanto mais você pega condicionamento, melhor você vai ficando, mais forte você vai ficando, você vai conseguir resistir, você vai conseguir suportar. Queridos, e em nome de Jesus, que eu e você possamos ser forjados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que nós possamos ser forjados. Não posso deixar de parabenizar o Lima, viu gente? Ele não está aqui hoje por um compromisso, mas o Lima com 61 anos, está deixando os caras para trás aí. Ele estava junto ontem no grupo. E ele é um dos que andou 44. E está firme e forte lá. E eu vou chegar lá se Deus quiser. Versículo 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Eu não sei se você consegue entender esse versículo. Essa pequena e passageira aflição. Deixa eu fazer uma colocação pequena aqui. Não é desmerecendo o que você está passando, mas é em comparação com o que está por vir. Amém? Eu não estou chamando a sua luta de pequena, não estou menosprezando. Paulo, a palavra de Deus não está menosprezando a sua luta. Essa pequena luta, essa pequena, não, ele não está menosprezando, mas ele quer que você entenda que o que está por vir é tão grande, que essa luta que você está passando, ela se torna muito pequena. Ela se torna muito pequena, e aí ele vai dizer, passageira, essa pequena e passageira aflição. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, vai passar. Amém, queridos? Eu não sei qual é o tamanho da sua aflição, eu não sei qual é o tamanho da sua luta, mas vai passar. Vai passar em nome de Jesus. O que não podemos fazer é desistir. Aí o texto continua dizendo, vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Duas coisas aqui. Primeiro, glória enorme. O que é isso? Não há que se comparar com aquilo que há de vir. Queridos, em nome de Jesus, pela fé, por maior que seja a sua luta, vai passar, amém? E por maior que seja a sua aflição, creia que o que Deus tem para você é maior. E eterna, o que ele quer dizer? Lembre-se, por mais que você viva aqui na terra, a eternidade é algo que nem conseguimos explicar. O que significa isso? Essa pequena luta, aflição, esse pequeno problema vai passar e você vai ter uma glória enorme e eterna. O que é a eternidade? O que é a eternidade? Aí eu gosto de mencionar João capítulo 17, versículo 3, que diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. E às vezes eu fico pensando nesse texto aqui, eu fico imaginando. Vamos imaginar que a gente chegou no céu? Amém? Vamos imaginar que depois de 1000 anos, você encontra comigo. E aí você chega, e aí Sival, você está aqui, você veio também? Vim, estamos aqui. E eu falo, mas você... Aí você fala assim, nossa, mas 1000 anos já se passou. O que você estava fazendo que a gente não se encontrou aqui ainda?
Sabe aquela eternidade, entre aspas, que a NASA diz que ela não consegue enxergar? Quando você vai estudar um pouquinho de ciência, você vai ver que só a Via Láctea, onde nós moramos, para você atravessar ela em linha reta, 1,5 milhão de anos na velocidade da luz. Uma galáxia. Só que a ciência diz, a NASA diz, que existe milhões de galáxias. O que significa isso? Você vai precisar de quanto tempo para conhecer o universo que Deus criou para você? E a eternidade é essa. Depois de 1000 anos, vou perguntar, e aí, o que você andou fazendo? Rapaz, eu fui em tal lugar, fui em tal planeta, eu fui não sei na onde, eu fiz não sei o quê. A glória de Deus é inexplicável, de uma forma que a eternidade é essa, conhecer a Deus. Queridos, eu não sei exatamente o que vai ser, mas eu sei que é uma eternidade gloriosa. Aí volta para a realidade. Qual que é o tamanho da sua luta? Qual que é o tamanho da sua aflição? Vai passar. Em nome de Jesus. Sabe por que essa palavra está tão forte no meu coração, queridos? Porque queira ou não, cada um de nós que passamos por luta, em especial alguns irmãos que estão passando, muitas vezes o sentimento vem de que parece que não vamos conseguir. Mas nós temos que olhar para o Deus que nós servimos. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que confiar. E aí, Paulo termina o versículo 17 dizendo que esta glória eterna é muito maior do que o nosso sofrimento. Primeiro, sofrimento que é passageiro. Lá no céu, aliás, acho que no começo do ano, ou foi no final do ano passado, eu não me lembro, eu ministrei uma pregação aqui dizendo que o céu é muito melhor. Não sei se vocês lembram disso. O céu é muito melhor. Então as nossas aflições vão passar. Sabe por quê, queridos? Se você viver 100 anos, faz a conta da sua idade, se você colocar mais 100 anos aí, digamos que você viva 100 e tantos anos. Como comparar 100 anos, 150 anos a uma eternidade? Você consegue mensurar isso? A nossa vida aqui na terra, queridos, ela é muito rápida. 50 anos que você já viveu, 60, 70, os mais velhos, enfim, é muito rápido. A eternidade não tem fim. Ela não vai acabar. E a questão é, tem gente trocando a eternidade com Deus por 100 anos de vida aqui na terra no pecado. Porque a eternidade sem Deus vai ser no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde haverá ranger de dentes. Esta é a verdade bíblica. E se eu fosse você, eu não pagaria para duvidar. Porque tem gente que fala assim, eu pago para ver. Eu não pagaria para ver, não. Porque a palavra de Deus é a verdade. Versículo 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois os que pode ser visto, dura apenas um pouco. Mas o que não pode ser visto, dura para sempre. E aí? Primeiro, como se Paulo estivesse nos ensinando, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Paulo está dizendo, para de olhar nas lutas, para de focar nos problemas. Não que não devamos correr atrás para resolver, amém? Mas não potencializa o problema. Corra aos pés de Jesus. Tem muitas pessoas que elas valorizam demais o problema. Não estou menosprezando, não é isso. Mas tem pessoas que focam tanto no problema que esquece de olhar para Deus, que esquece de buscar solução em Deus. Então vejam só, Paulo está dizendo, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. O nosso olhar tem que ser para as coisas que não vemos, ou seja, as coisas espirituais.
Potencializamos as lutas e não nos concentramos no que de fato vai nos gerar crescimento. Por mais que as lutas venham, por mais que elas sejam grandes, creia que ela vai cooperar para o seu bem. É um dos versículos que para mim às vezes é um paradoxo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, ok? Porque tem gente andando na carne querendo viver a parte A do versículo, não vai funcionar não. Vocês entenderam aí? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam em Espírito, porque quem anda na carne é outra conversa. Porém, quando a gente olha para esse texto, certamente você também já perguntou, como é possível essa situação cooperar para o meu bem? Você já passou por isso? Você olhar e falar assim, mas como é possível? Está dando tudo errado na minha vida, e como que isso vai cooperar para o meu bem? Querido, se você estiver andando em espírito, creia. Agora, se você estiver andando na carne, conserte. Amém? Então, quando a gente olha Paulo falando isso daqui, a gente tem que olhar para as coisas espirituais. Sexta-feira lá na célula nós compartilhamos algumas situações. E se você não está indo na célula, queridos, fica o meu desafio aqui para você. Comece, porque lá na célula também nós temos tido experiências com Deus, nós temos tido palavras que são poderosas, nós temos sido fortalecidos no Senhor, através um do outro. Então fica o desafio para você. E nós compartilhamos, se nós não tivéssemos nenhuma luta, estaríamos firmes com Jesus? E eu fiz uma colocação, a gente conversando lá, eu perguntei assim, se nós não tivéssemos nenhum problema, se nós tivéssemos milhões na conta sobrando, a pergunta é, estaríamos aqui nesse calor? Estaríamos aqui buscando a Deus? Estaríamos pagando o preço de santidade? Porque muitas pessoas, quando alcançam financeiramente, quando alcançam prosperidade, vai curtir o pecado, não é isso? Então vejam só, as lutas muitas vezes, elas acontecem para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos achegarmos a Deus, para nós nos aliarmos com Deus. Teríamos experiências para ajudar outras pessoas? E existem lutas na vida que elas são específicas, porque você vai poder olhar para trás, e você vai olhar, eu já passei por isso. Você olhar para alguém que está passando, você vai poder dizer, fica firme, Deus me ajudou, vai te ajudar também. Porque eu passei por isso. Há uns anos atrás, a gente teve uma experiência muito singular. Nós estávamos no prédio lá em cima ainda, num dia de terça-feira, no nosso Tadel, no treinamento. A hora que eu cheguei, passou um pouco, chegou uma família, não vou citar nomes por questão ética. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, por favor, depois do culto, o senhor pode me atender? Vamos conversar depois do culto. E aquele dia, obviamente, Deus providenciou tudo, a minha esposa não estava de plantão e ela estava. E quando terminou o culto, eu chamei ela e a gente foi conversar com aquela família, com aquele casal. E aquela irmã, ela quase não conseguia falar, ela tremia. Por quê? Ela teve dificuldade nas áreas emocionais, que muitos de nós também passamos. E quando ela foi buscar ajuda médica, aonde ela passou, encaminhou ela para um psiquiatra, para fazer um tratamento. E quando ela chegou, ela disse para a gente assim, pastor, me encaminharam para um psiquiatra, eu não sou louca. Eu não sou doida, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou. E ela estava desesperada, porque até aquele momento ela tinha uma concepção de que psiquiatra eram para pessoas. E quando ela falou isso, que ela estava literalmente desesperada, eu só olhei para minha esposa, e a minha esposa captou a mensagem.
E ela olhou para aquela irmã e falou: minha irmã, faz 2 anos que eu faço tratamento com um psiquiatra. Pastora, você passa por psiquiatra? Sim, o psiquiatra nos ajuda quando as nossas emoções estão com dificuldades. Aí eu perguntei para aquela pessoa assim: se você quebrar um braço, você vai aonde? Ortopedista. Se você tiver algum problema no coração, você vai aonde? Cardiologista. Se você tiver problema nas vistas, no oftalmologista. Eu falei: se você tiver problema nas emoções, você vai aonde? É mesmo. Sarou. 90% da cura daquela irmã foi nessa conversa. Eu sei que para nós foi muito difícil aquele tempo de tratamento com o psiquiatra. Por problemas, dificuldades emocionais. E quando aquela pessoa entendeu que nós precisamos de ajuda nas nossas emoções, ela aceitou o tratamento, passou pelo psiquiatra, fez o tratamento e hoje ela está bem, para a glória do Senhor Jesus. Creia que existem situações que vêm para nos ajudar, que vêm para que eu possa depois ajudar outros. Creia nisso. Satanás acusou Deus em dizer: tira tudo de Jó, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Aí, para quem já leu o livro de Jó, vocês conhecem a história, sim? Jó perdeu primeiro o quê? As riquezas, não é isso? Porque quando Deus pergunta para Satanás: viste o meu servo Jó? Vi, mas também o Senhor deu para ele riqueza, o Senhor deu para ele dinheiro, ele vai reclamar do quê? Tira as coisas dele para ver se ele não amaldiçoou o Senhor. Aí Deus falou o quê para Satanás? Tá bom, pode tirar. Aí ele foi lá e tirou toda a riqueza. Já leram o texto? E a Bíblia vai dizer assim: todavia Jó não amaldiçoou a Deus. Aí ele voltou e Deus falou: e aí, viste o meu servo Jó? Mas também está cercado a família dele. Aí Deus falou: tá bom, pode tocar. E aí, você já imaginou fazer o velório de 10 filhos no mesmo dia? Já imaginou? E aí, a Bíblia diz que Jó não amaldiçoou a Deus. Aí Satanás volta, e Deus pergunta: viste o meu servo Jó? Será que eu poderia falar: viste o meu servo Sival? Viste o meu servo, coloca o seu nome aí. Ah, mas também ele tem saúde, então toca na saúde dele, menos na vida dele. Lembram disso? E é interessante que Satanás, ele tentou Jó de todas as formas possíveis. Satanás, ele vai nos tentar de todas as formas que ele puder. E a Bíblia vai dizer que todavia Jó não amaldiçoou a Deus. Aí nós conhecemos a história. Lá no final o Jó é confrontado. Jó vai querer colocar Deus no canto da parede. Deus confronta Jó. Só que chega no capítulo 39, se eu não me engano, Jó vai dizer assim: eu falei coisas que eu não sabia. Aí ele vai fazer uma declaração: porque eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Aí Jó faz a declaração que nós conhecemos: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Deus restituiu a Jó 10 vezes mais. Queridos, as lutas que nós passamos, ou que venhamos a passar, em nome de Jesus, elas vão servir para que depois o nome de Deus seja glorificado. Satanás pode tentar de todo jeito, mas você tem alguém do seu lado, e esse alguém é Jesus. Em outras palavras, Deus quer ver o nosso coração, com as lutas e sem as lutas, amém? Ele quer ver o nosso coração. Como que está o seu coração? Como que está o meu coração? Deus quer ver. Compartilhamos outro dia a experiência da pastora Regina, quem conhece ela sabe. E eles têm um lema de vida, e isso nós aprendemos com eles. A pastora Regina perdeu um filho. Ela sepultou um filho e no outro dia, ou foi no mesmo dia? Foi no outro dia, né? Não deu férias para ele e escalou para pregar.
Isso. E aí, humanamente se olha e fala assim, mas como pode eu ter sepultado um filho e ser escalado para pregar? E quando ela questionou isso para o pastor disse uma frase, e essa frase guarda no teu coração. O pastor disse assim, no altar há cura. E ela disse que foi e pregou. E ela está curada. E hoje Deus tem usado a vida dela com esse testemunho, com essa frase. Deixa eu te dizer algo, queridos. Por maior que seja a sua luta, a cura vai estar no altar. E quando eu falo no altar, é aos pés de Jesus. É fidelidade a Deus. É estar firme na rocha, firme em Jesus. Então vejam só, no altar tem cura. Não deixe de se aproximar de Deus em meio às suas lutas. Pelo contrário, se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Se achegue a Deus. A luta intensificou? Sim, intensifica a sua busca. A luta diminuiu? Continue a sua busca. Amém? Não podemos nos afastar. Ainda para terminar o versículo 18. Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Então vejam só, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O que significa isso? As tuas lutas que nós vemos duram só um pouco, vai passar. Amém? E o espiritual que nós não vemos dura para sempre. As lutas e provações vai nos forjar. Cada luta que eu venço me capacita para as próximas, e assim eu vou até chegar lá no céu. Assim eu vou até chegar no céu. Eu quero encerrar lendo um texto. E depois nós vamos cantar, profetizando que nós vamos vencer, que nós vamos superar, que nós vamos batalhar. Mas tem um texto ainda de Tiago, capítulo 1. Eu acho que o Tiago era amigão do Paulo, né? E os dois combinaram esse texto, só pode. Ele fala assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Como crer? Como enfrentar esse versículo aqui, queridos? Como? Deus, o Senhor está me dizendo para eu me sentir feliz, passando por aflição? É isso? Versículo 3, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E só chega no fim da luta, só chega no fim da batalha, quem? Persevera. Então toda vez que a sua fé for provada, creia que elas servirão para te forjar, para que você possa viver o melhor de Deus lá na frente. Então vejam, continuar enfrentando as aflições significa que a minha fé, ela vai vencer as provações e ela vai produzir perseverança, e a perseverança vai me levar às minhas vitórias, vai me levar ao céu. Fica de pé.